Se você anuncia no Airbnb, eu aposto que já ouviu falar no Superhost, acertei? Para alguns anfitriões, ser Superhost é apenas mais um objetivo. Outros enxergam o Superhost como um sonho, um desafio. Tem aqueles que acham que o Superhost não é mais que obrigação, é um mínimo. Enquanto ainda tem alguns que não fazem questão, tanto faz. Apesar dos diferentes pontos de vista entre eles, fica a pergunta que realmente importa. Ser Superhost aumenta o faturamento, traz mais resultado para o anfitrião e suas acomodações, ou no final de contas é uma questão de status? Quer conferir a resposta? Então solta a vinheta e me acompanha aqui na aula. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Minha Casa Sua Casa. Hoje eu estou trazendo um tema muito relevante que está muito presente na realidade de anfitriões, administradores e gestores de meios de hospedagem. Por que não? Afinal de contas, hoje a gente vai trazer um tema que é um termo um pouco mais específico, assim vamos dizer, do Airbnb, tá? Que é o Superhost. Hoje a gente vai entender tudo que engloba o Superhost e o mais importante, o que é o mais importante? Ser Superhost, isso que a gente tanto fala, realmente é sinônimo, quer dizer que traz mais resultado, traz mais reservas, traz mais faturamento, ou no final de contas, é mais uma questão de status, né? É mais uma credibilidade que a plataforma consegue passar, tá certo? Então vamos lá, eu não sei se você já me conhece ou se é o primeiro vídeo que você está assistindo, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Minha Casa Sua Casa e eu trago conteúdos para ajudar você que administra acomodações por temporada ou qualquer que seja o meio de hospedagem, pode ser pousada, albergue, né? Hostel, albergue, hostel é a mesma coisa, hotel, enfim. Se você trabalha no mercado, no ramo da hospedagem, os conteúdos que eu trago é para você, tá? Com qual objetivo? De fazer aumentar o seu faturamento, melhorar os seus resultados, tá? Esse é o objetivo dos conteúdos que eu trago. E hoje eu vou trazer especificamente do Airbnb porque o Airbnb se tornou um fenômeno, né, no meio da hospedagem. O Airbnb começou como aluguel de temporada e com o tempo, né, ele foi se modernizando, abriu para pousadas e até para hotel. Então, por que não trazer esse tema que está muito relevante, muito forte, essa plataforma que é um fenômeno e uma prova disso foi quando o Airbnb entrou para a Bolsa de Valores. No dia que o Airbnb entrou na Bolsa de Valores, o valor da ação dobrou, aumentou mais de 100%. Isso eu não sei exatamente se já aconteceu outras vezes, mas se aconteceu em pouquíssimas situações, o que importa é o seguinte, isso é só um bom termômetro para mostrar como os investidores, né, e pessoas que trabalham no mercado enxergam o potencial de crescimento dessa empresa, tá certo? E hoje na aula a gente vai entender o que é um Superhost e, de fato, o resultado que o Superhost traz na prática, é mensurável ou é mais, né, na questão do status, da credibilidade, tá? E o quadro está bem objetivo, é Superhost, mais status ou mais resultados? Vamos responder essa questão de uma vez por todas, tá bom? Só que para responder, eu vou primeiro dar um passo para trás. Por quê? Porque minha didática é muito pautada no porquê, te explicar o que está por trás dos bastidores, te contar o que ninguém te conta, nenhum influenciador, nenhuma plataforma, como o próprio Airbnb. Eu vou te trazer essa informação aqui. Para quê? Para que você tenha senso crítico e possa tomar suas próprias conclusões, tá bom? E o primeiro passo aqui claro, se a gente está falando de Superhost, vamos entender o que é o Superhost, quais são os requisitos, quais são as vantagens, para a gente chegar numa conclusão, né, e responder essa pergunta, combinado? Então vamos passo a passo, tá? Primeira coisa, o que é Superhost? Para a maioria que anuncia no Airbnb é muito fácil, porque faz muito parte ali do dia a dia. Mas enfim, nem todo mundo anuncia, tem anfitriões ou pessoas que querem trabalhar com hospedagem, né, de primeira viagem, então que ainda não tem muita familiaridade com esses termos. Então vamos entender, né, o que é o Superhost. Primeira coisa, o que é o Superhost? Superhost, o termo, olha só, vamos começar aqui, é o que do Airbnb? É uma qualificação, tá? Foi um nome que o Airbnb criou para qualificar alguns anúncios, algumas acomodações, algumas hospedagens, tá? Então é um termo criado, inventado pelo Airbnb, tá? Esse é o ponto de partida. Segundo o próprio Airbnb, eu até coloquei entre aspas, esqueci de fechar as aspas aqui, porque isso aqui está escrito dentro da central de ajuda do próprio Airbnb, não sou eu que estou dizendo, tá? O status Superhost, essa qualificação, quer dizer, né, melhor dizendo, para os anfitriões de alto desempenho, tá? Mais uma vez, isso são palavras do Airbnb. E o que está por trás aqui? Qualquer um pode
criar uma acomodação, criar um anúncio, criar uma acomodação é ótimo, né? Criar um anúncio de uma acomodação no Airbnb. Só que isso para a plataforma pode não necessariamente ser muito bom, porque cada pessoa é uma pessoa, tem pessoas que não levam muito a sério as fotos, tem pessoas que não sabem fazer o cadastro legal, tem pessoas que não atualizam, tem pessoas que desistem e deixam o anúncio lá. Então, provavelmente o que o Airbnb percebeu ou pensou? Tenho que criar alguma credencial para separar aqueles que trabalham, né, de forma mais séria, mais profissional, dos que não levam tão a sério assim. Então, provavelmente o Superhost tem isso na sua raiz, né? Tentar separar o joio do trigo, tá? Então, sem querer antecipar da spoiler que vem pela frente, imagino que seja por isso que o Airbnb denomina como anfitriões de alto desempenho. Apesar de eu achar que tem outras formas de avaliar, se é de alto ou baixo desempenho, tá? Mas enfim, sem querer deixar mais complexo, isso é o que o Airbnb fala, beleza. E vamos continuar entendendo o que está por trás de Superhost. Quem é Superhost? O Airbnb dá um anúncio, coloca no anúncio um selo, uma badgezinha para quem está mais familiarizado com o termo em inglês, né? É uma credencialzinha que claramente destaca quem é Superhost e de quem não é. E aqui uma sutileza que já é legal eu falar para você, que o Superhost, eu já vou pular para cá, é pro anfitrião. Isso é uma dúvida que eu já recebi de algumas pessoas. O Superhost não é do anúncio, da acomodação, da hospedagem, é do anfitrião, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado aqui pelo seguinte: se você está pensando em administrar acomodações de terceiros, hospedagens que você não tem controle ou não são suas, né, você tem que ter cuidado, porque se você recebe uma avaliação baixa ou uma avaliação que não seja 5 estrelas, isso vai para o seu perfil, para a sua conta, para o seu cadastro, e não só para acomodação, tá? Porque o Superhost é da pessoa. Então, por exemplo, eu sou Superhost, no caso é Superhost desde 2016, quando começou, né, quando teve o primeiro período de avaliação. Então é o seguinte: se eu pego uma acomodação nova para administrar amanhã, essa acomodação já vai partir do Superhost, porque o selo, a credencial é minha, é do Mi Casa Sua Casa, no caso, tá? Então, diferente do que alguns podem pensar, o Superhost é do anfitrião, é da conta. E tem uma outra dúvida comum, que existe a função co-host, tá? Eu não sou especialista em co-host, porque o meu modelo de trabalho é muito diferente, né? O Mi Casa Sua Casa, ele pega a gestão completa, ele não faz só uma parte, até para entregar toda a expertise, todo o resultado, a gente precisa administrar as acomodações de uma forma integral. Então, só estou trazendo isso aqui porque também é uma dúvida. Se existe um co-host, as avaliações vão para o anfitrião e não para o co-host, tá? Quem é Superhost é o anfitrião e não o co-host. Isso também é uma dúvida comum, tá beleza? Então, ó, a gente já entendeu que Superhost é uma qualificação do Airbnb, que o próprio Airbnb denomina ou classifica que os Superhosts são os anfitriões de alto desempenho. Com o Airbnb, ele te recompensa por isso. Uma das formas é colocando um selo, né, no seu anúncio. E por que isso te recompensa? Porque quando um hóspede, um viajante, uma pessoa que esteja interessada em uma acomodação está procurando, o fato de você ter essa etiquetinha, primeiro que chama mais a atenção daquela pessoa que está procurando, certo? Segundo, que passa uma credibilidade a mais. Se a pessoa que está procurando, e via de regra, né, a pessoa sabe o que é um Superhost, de certa forma, isso já dá uma credibilidade em comparação às que não são, concorda comigo? Mas vamos continuar aqui, sem querer antecipar as coisas. Com qual frequência, como que o Airbnb, o processo de avaliação do Airbnb se um anfitrião é ou não é Superhost? Como que funciona? A avaliação é realizada a cada 3 meses. Então, ó, a avaliação é trimestral. Então é o seguinte: em um ano, o Airbnb faz 4 rodadas de Superhost, tá? E apesar de ele fazer a cada 3 anos, quando ele faz, ele pega os dados dos últimos 12 meses, tá? Então é legal você entender isso aqui, porque é fácil de confundir. Ele faz, a cada 3 meses, ele está fazendo uma nova atualização para saber se todo mundo está honrando os critérios para ser Superhost, tá? Só que quando ele faz isso a cada 3 meses, ele pega as informações dos dados dos últimos 12, do último ano. Então é isso, a avaliação é a cada 3 meses, pegando as informações de dados dos últimos 12. E para você ser um Superhost ou se manter um Superhost, você precisa cumprir 4 requisitos.
E são esses requisitos que a gente vai entender agora. Vamos a eles. E eu, para facilitar um pouco, até para te ajudar a ficar mais fácil de lembrar ou entender, eu meio que classifiquei, eu dei uns nomes para os requisitos para você entender. Então são 4 e eu chamei de, primeiro, reservas/diárias, tem que cumprir um critério mínimo de quantidade de reservas ou diárias, taxa de resposta, cancelamento e avaliação. Então o Airbnb é muito claro, para você se tornar um superhost, tem que cumprir esses 4 critérios. E o primeiro critério é reservas e diárias. Você tem que ter ou 10 reservas, tá? Ou você tem que ter no mínimo 10 reservas no período dos últimos 12 meses, ou 3, aqui tá errado, tá? 3 reservas que totalizam 100 diárias. Como assim, Henrique? É o seguinte, no Airbnb, principalmente depois desse período da pandemia, do lockdown, do isolamento, aumentou muito a quantidade de reservas de longo período. Aumentou em 25% a quantidade de reservas para 28 diárias ou mais. Então, esse critério aqui pode ser um pouquinho mais complicado de ser cumprido. Então, o que o Airbnb ele flexibilizou você tem que cumprir uma das duas. Ou ter no mínimo 10 reservas nos últimos 12 meses, que não é nada do outro mundo, ou pelo menos 100 diárias, em 3 reservas, tá? Porque essas 3 reservas poderiam ser reservas de um mês, de 3 meses, tá certo? Então é o seguinte, reservas longas. O primeiro critério é a quantidade de reservas ou diárias. E esse não é o mais difícil de cumprir, esse é relativamente tranquilo. Pode estar falando de 10 diárias nos últimos 12 meses, é menos de uma reserva por mês. Concorda comigo? Então vamos lá. Qual que é o segundo? O segundo é o seguinte, taxa de resposta. Taxa de resposta é bem simples, tá? O Airbnb, ele solicita que... Ele estabelece que para você ser superhost, você tem que ter pelo menos 90% de resposta nas últimas 24 horas. O que é isso? Os hóspedes podem te enviar consultas ou solicitações de reservas para o seu anúncio, para a sua acomodação. E aí, você pode responder ou pré-aprovar, tá certo? Ou aprovar, se for um caso, uma solicitação de reserva. Se for consulta, você pode responder, pré-aprovar a consulta. Se for solicitação de reserva, você pode aceitar ou recusar. O Airbnb pede para você que você responda em até 24 horas, a partir do momento daquela consulta ou daquela solicitação de reserva, 90% dessas, tá? O que também não é muito difícil, principalmente se você baixar o aplicativo. Por quê? O aplicativo te envia uma notificação e também você recebe um e-mail, na sua caixa de entrada, no e-mail cadastrado no Airbnb. Mas a minha dica aqui baixa o aplicativo, porque manda uma notificação, você tem condição de responder muito rápido, tá? E essa é uma métrica outra que não é difícil de ser cumprida, tá? É bem tranquilo. A terceira métrica, que é uma métrica que você tem que ficar um pouco mais de olho, um pouco mais atenta ou atento, que é o quê? Taxa de cancelamento. Cancelar uma reserva é uma coisa muito grave, tá? Olhando do lado do administrador de acomodação, do gestor de hospedagem, do anfitrião, de quem está gerindo ou administrando aquela acomodação ou hospedagem. E isso é muito delicado, porque você imagina se existe muito cancelamento por parte da hospedagem, da acomodação. Isso vai fazer a experiência do hóspede, da plataforma, muito ruim. Então o Airbnb, ele, na minha opinião, até de forma certa, ele tenta evitar ao máximo, diminuir o risco disso acontecer. E aí, ele colocou essa métrica que é o seguinte, menos de 1% de cancelamento por parte da acomodação, tá? E aqui ele coloca um asterisco no site, sabe por quê? Porque se você estiver fora de uma política de força maior, vamos supor que teve alguma coisa na acomodação que você administra no prédio, na casa, teve uma queda de gás, ficou muito tempo sem luz, tem problema com água, um problema estrutural, alguma coisa muito grave, aí beleza, você pode contornar, explicar, provar para o Airbnb que não tem condições de receber e aí muito provavelmente você não vai ser impactado nessa métrica aqui. Mas se você cancelar por algum motivo que não seja uma coisa que não dependa de você ou que não esteja dentro lá da política de força maior do Airbnb,
essa daqui é uma métrica que é bom você ficar atento ou atento. Às vezes você esqueceu de bloquear, que você ia usar acomodação, ou que você ia fazer alguma coisa, você deu algum mole, achou que bloqueou, não bloqueou. Enfim, tem que tomar muito cuidado, porque as plataformas não querem que isso fique acontecendo por parte da acomodação, né? Pô, imagina, o hóspede faz todos os planos, está prestes a viajar, né? Planejou, criou expectativa, né? Reservou e você vai lá e cancela. Isso é muito grave. Então, essa daqui é uma das métricas, na minha opinião, mais importantes, tá? E, por fim, que na minha opinião é a métrica mais difícil de ser alcançada, tá? Essas daqui não são difíceis de bater. Essa daqui é a mais chatinha, tá? Que é o quê? A nota média mínima de avaliação, 4.8. Isso daqui, no Airbnb, você é avaliado, uma acomodação, uma experiência avaliada por estrelas, de 1 até 5 estrelas. E aí você pensa comigo, se uma acomodação que você administra ganha 4 estrelas, você precisa de outras 4 avaliações 5 estrelas para compensar 4 estrelas dessa que você ganhou, né, para ficar pelo menos 4.8. Então você tem que ter muito cuidado, porque se você não ganha uma nota 5, se você ganha uma 4 estrelas, ou se você ganha uma 3, se você ganha uma nota 3 estrelas, você precisa de 8 avaliações 5 estrelas para que a sua média fique 4.8. Então esse critério aqui, ó, é o mais sensível. É o que, na minha opinião, as pessoas, os anfitriões, os administradores, né, estão mais arriscados de não conseguir cumprir. Principalmente quando você começa a administrar mais acomodações, que aí você tem que olhar para mais coisas, você não tem mais tempo, condição de ficar indo na acomodação, vendo se está tudo certinho, dar a atenção que você dava no início para o hóspede, porque quando você administra 1, 2 ou 3 acomodações, você pode ficar em cima, você pode pessoalmente resolver. Agora, quando você administra 5, 10, 20, 50, você começa a delegar, as chances são que a qualidade, conforme a quantidade aumenta, a qualidade cai, né? Isso daí você pode prestar em franquia, restaurante, qualquer negócio, quanto mais corpo ele ganha, as chances são que a qualidade vai caindo. Então esse é um dos grandes desafios, principalmente de quem administra mais acomodações, tá certo? Então olha só, essas aqui são as 4 métricas para você, seu cadastro, sua conta, seu cadastro, sua conta, você como anfitriã ou anfitrião, se tornar Superhost. E honestamente, não é nada do outro mundo, não é difícil, tá? É mais você ficar atento, principalmente com essa daqui, tá? As outras, essa daqui, ó, 10 reservas nos últimos 12 meses, não é nada difícil. Pô, quem faz um trabalho mais consistente normalmente tem 3 a 4 média reservas por mês. Então essa daqui é mole de bater, essa daqui é só baixar o aplicativo, só depende de você. Essa daqui é só você não dar mole, você trabalhar certo, né? Fazer as coisas ali certinho nos eixos, que você não vai ter erro aqui. Aqui que o bicho pega, tem que ter um pouco mais de atenção, mas existem formas, inclusive já gravei mais de um vídeo explicando o que impacta muito, o que influencia a avaliação do hóspede, a experiência do hóspede. Existem formas totalmente íntegras, né, morais, de você persuadir, de você impactar, né, na hora do hóspede avaliar, sabe? Surpreendendo o hóspede, superando a expectativa dele, se preocupando. Tem várias formas, deixando uma comunicação bem amarrada, bem ajustada. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer para evitar de ganhar avaliações baixas e conseguir mais avaliações nota máxima. E aí é o seguinte, beleza. A gente já entendeu o que é o Superhost, os requisitos do Superhost. Agora, a gente vai ver as vantagens do Superhost. E aí é o seguinte, agora já é um momento que eu estou concluindo, né, alguns pontos, até umas opiniões, umas conclusões minhas. Quero que você coloque aqui nos comentários se está fazendo sentido para você, se você vai concordar ou não vai concordar comigo aqui, tá bom? E outra coisa, se durante essa aula ou se você tem dúvida em algum ponto específico, algum tema, coloca nos comentários, sabe por quê? Muitas aulas eu já gravei, né, eu tive a ideia de trazer o tema da aula porque eu li comentários como o seu, ou o potencial comentário seu. Então, deixe seu comentário aqui que você pode me ajudar, né, com temas ou algum assunto relevante que você tem dificuldade. E eu te ajudo produzindo esse conteúdo totalmente gratuito, fechou? Então vamos lá. Na minha opinião, tá? Ser Superhost são 3 grandes vantagens. E a minha opinião é fundamentada no meu trabalho desde 2016, tá? No Airbnb, com as acomodações que eu administro,
tá? Tem acomodações de diferentes perfis. Então, eu já tenho certa experiência para trazer aqui quais as vantagens eu enxergo que o Superhost do Airbnb traz. E a primeira coisa é o seguinte, muito claro, o anúncio ganha destaque, tá? Por que ganha destaque? Por conta do selo. O selo, né, já é uma forma de diferenciar, né, entre aspas, os profissionais, quem leva um trabalho a sério, dos que estão ali, né, mais ou menos, ou que não estão cumprindo alguma coisa. Então, assim, o selo do Airbnb já é uma forma de você se diferenciar, né? Se você pega a mesma... Isso que eu vou te falar é um cenário hipotético, é didático. Não é real, mas é didático. Pega duas acomodações idênticas, exatamente iguais. Se uma tiver o selo Superhost e outra não tiver, as chances são que o hóspede vai se sentir mais seguro ou o anúncio vai ter mais credibilidade do que tem o Superhost. Então, assim, o anúncio tem um destaque, tá? O que mais? Uma coisa que é interessante, que isso eu li na central de ajuda do Airbnb, melhora ranqueamento do anúncio. O que é isso, Henrique? Uma das coisas que mais fazem diferença é a posição que o seu anúncio fica ranqueado quando um hóspede, um cliente ou um potencial interessado em reservar uma acomodação faz uma pesquisa, uma busca. Então, quanto mais no topo da primeira página você tiver, melhor. Se você nem tiver na primeira página, ou se você não aparecer com alguma certa frequência na primeira página, isso não é uma boa notícia. Porque os estudos mostram que os hóspedes, os clientes, ou você mesmo quando faz uma pesquisa no Google, por exemplo, praticamente não sai da primeira página. É raro, é exceção. Então é o seguinte, o Airbnb falou, está escrito na verdade, lá na central de ajuda que Superhost ganham um impulso, uma melhor visibilidade. Isso realmente é uma baita vantagem, tá bom? E tem mais alguma coisinha aqui, que é o quê? No final das contas, está muito vinculada com essa daqui, ó. Passa uma maior credibilidade. Sabe por quê? É aquilo que eu falei. Se o hóspede sabe, via de regra ele sabe que Superhost são alguns anfitriões que cumprem alguns critérios. Normalmente os hóspedes não devem saber exatamente quais critérios, nem anfitriões, via de regra, sabem. Enfim, mas os hóspedes de alguma forma se sentem mais seguros, porque sabem que aqueles anfitriões ali estão cumprindo, tá? Então, de uma certa forma, na minha opinião, isso tem um peso relativo, passa mais credibilidade, tá? Eu vou preferir, a maioria vai preferir reservar um Superhost, mas não é só isso que determina, tá? Então, de uma forma geral e bem resumida, bem sucinta, essas são as 3 grandes vantagens que ser Superhost traz, tá? E lembrando, Superhost é um anfitrião, é a conta, não a acomodação, não um anúncio, combinado? E é o seguinte, antes de eu concluir, eu nem quero que você se preocupe com o que está escrito aqui, eu vou passar com você o seguinte, quais são os principais desafios, obstáculos, dificuldades da maioria dos anfitriões, gestores meios de hospedagem e administradores de acomodações em conseguir melhorar os resultados, mais faturamento para as suas hospedagens e acomodações. Vamos entender esses pontos antes de eu concluir se Superhost é mais status ou é mais resultado, tá bom? Então vamos lá, é o seguinte. Aqui, ó, eu listei 1, 2, 3, 4, 5. Eu trouxe os 5 principais obstáculos, desafio ou dificuldade da maioria que trabalha nesse mercado de hospedagem de conseguir mais resultado, mais reserva, mais faturamento para suas acomodações de hospedagem. Vamos passar um a um antes de concluir se Superhost é status ou resultado? Vamos lá? A primeira é o seguinte, tá? E olha só, isso daqui eu estou trazendo com base nas informações, nas conversas, nas dúvidas que eu recebo de muitos anfitriões, muitos seguidores do meu Instagram, até aqui do YouTube também, tá? Então esses são os principais pontos, quer ver? E eu quero saber o seguinte, se você se identifica com algum deles, tá bom? Primeiro é o seguinte, mais clássico, precificar a diária. Esse aqui é um clássico, por quê? Muitos administradores, muitas hospedagens passam muitos períodos ociosos e isso dá uma sensação que não está sabendo precificar. E o pior, o inverso também acontece. O que é o inverso? Quando recebe uma hospedagem, e isso acontece mais quando é um evento, uma alta temporada, fica com aquela sensação de não tô cobrando o preço que poderia cobrar. Então, quando está com um calendário ocioso,
fica com aquela sensação que o preço está errado. Quando recebe uma reserva, fica com aquela sensação que o preço está baixo, poderia ser maior. Então, quando você vai precificar, você se sente insegura ou inseguro por não ter um critério bem definido, por não saber, né, como precificar, o que levar em consideração. Então, essa daqui é uma das principais dificuldades e obstáculos dos administradores, tá? O segundo ponto é períodos ou diárias ociosas, tá? Ociosos, períodos e diárias, feminino, masculino. Enfim, você olha para o seu calendário e você vê diários ou períodos sem reservas. Aí você não sabe o que fazer, você tem muitas reservas concentradas em finais de semana, ou você tem muitas reservas de períodos curtos, sabe? De sexta a domingo, se você aceita uma diária de uma diária. E aí são reservas que mais dão trabalho e dão pouco resultado, pouco faturamento. E aí você começa a ficar confuso. Por quê? Porque você tem muito trabalho e pouco resultado. E aí você começa a se questionar, a se perguntar, será que isso realmente faz sentido? Será que isso dá retorno? Será que isso tem potencial? Olha, eu já passei por isso, tá? E por pouco eu não desisti, mas eu tive um momento, né, de virada de chave, vamos dizer assim, importante, né? E aí eu vi que, na verdade, o problema não estava na localização, o problema não estava na demanda, o problema não estava na acomodação, estava na forma que eu conduzia o negócio, nas coisas que eu acreditava, na forma que eu precificava, e aí eu fui desmistificando. A partir do momento que eu investi em conhecimento, o jogo virou, tá? E aí é o seguinte, esses daqui são as maiores dificuldades. Por quê? Às vezes você até consegue reserva, mas a reserva é pequenininha, a reserva curta, reserva que não traz o quê? Faturamento. Praticamente só paga as contas. Você fica naquela, né? Não sai daquele, né? Então, você fica com aquela sensação de o que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Reserva curta, só final de semana. Isso daqui não é o que eu imaginava. Eu não quero ficar só pagando conta e tendo trabalho. Ninguém quer, tá? Eu concordo, entendo e já passei por isso também, tá? O que mais? Isso aqui também é um clássico. Fica muito refém da outra temporada. É o clássico, tô bombando no carnaval, tô bombando no ano novo, tô bombando em janeiro, bombando no período de alta demanda, de alta procura. Tá, e na baixa temporada? E nos dias de semana? E quando não tem pico ali de procura? Porque na alta temporada, minha amiga, meu amigo, é mole, é fácil. E por que? Aí você pode perguntar, Henrique, cara, faz sentido, eu me identifico com alguns pontos que você falou, só que o que isso tem a ver com ser super russo ou não? Sabe o que isso tem a ver? Que o desafio, o obstáculo da maioria são esses. E o fato de você ser super russo ou não influencia, pelo menos diretamente nisso. Talvez você consiga uma reserva aqui, outra ali, o seu anúncio tem mais credibilidade, passe mais tranquilidade ou segurança no hóspede na hora de reservar. Mas você não vai resolver o problema da precificação. Você vai continuar tendo diárias ou períodos ociosos. As reservas provavelmente vão continuar curtas se você estava assim antes, tá? O faturamento, você talvez consiga cobrar uma diária um pouquinho maior, porque o seu anúncio tá mais, né, tem mais credibilidade. Mas não é isso que vai resolver o seu baixo faturamento. Não é isso que vai fazer você deixar de ser refém da baixa temporada. Então é o seguinte, levando em consideração que esses são os maiores desafios, o fato de você ser super host, sim, ajuda muito, mas não garante, mas não resolve o aumento no faturamento, não traz automaticamente mais resultado, mais reserva para você. Às vezes até uma ou outra, né, uma coisa mais pontual aqui, mas não resolve o problema estrutural, não resolve o problema da precificação da diária, tá? Não resolve como você cria, cadastra, faz um anúncio persuasivo, como você atualiza, o que você tem que se preocupar, aonde você anuncia, aonde não vale a pena anunciar. Tem muitas questões, muitas dúvidas que realmente fazem o jogo virar, né? Trazem mais retorno, mais resultado para você. E o Superhost, sim, ajuda. Você fica mais competitivo, você fica mais forte, mas não resolve, não garante, não extermina os seus problemas, seus desafios, tá? Então, no final das contas, vira sim uma coisa mais de status do que de resultado, porque eu vejo muitos anfitriões falando, eu sou super host, eu cheguei super host, eu quero virar super host, beleza,
querer virar, né, chegar no ponto de super-russo é bom, tá? É muito melhor ser super-russo do que não ser, mas não é isso. Que para quem quer resultado, para quem, né, olha para o aluguel de temporada ou para a hospedagem como uma renda de verdade, seja ativa, seja uma renda complementar, tá? Seja uma renda extra. Se você quer fazer isso uma renda maior, quer ter mais renda, o super-host não vai ser a solução dos seus problemas. Vai te ajudar a melhorar, mas não vai resolver. Tá certo? Então, toma cuidado com aqueles que falam, já sou super-host, ou coloca super-host como objetivo de vida. Não é isso que vai mudar o jogo, não é isso que vai fazer a diferença. Isso ajuda muito, mas não resolve, tá? Essa é a minha opinião, eu quero saber se você concorda comigo. Se você ainda tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem sabe seu comentário, sua dúvida, não vira uma aula como essa, tá beleza? Então, ó, tô chegando no final da aula. Por hoje é só. Se você chegou até aqui, a chance são que você é muito comprometido. Quero agradecer sua atenção, sua audiência e até a próxima. Fui!